você tem criança, tem bebê em casa, nós vamos, para ser um jogo bem rápido, nós selecionamos algumas imagens. E, doutora, vamos logo direto às imagens e vamos deixar um bate-papo mais direto em relação a tudo isso no final. A primeira imagem, vamos ver? Primeira. Segura aí. Olha, as pessoas perguntavam muito em relação a isso, né? Que a criança, o filho, nasceu e desde pequenininho mantém essa distância de um dente para o outro. Inclusive os coleguinhas ficam na escola sempre, de certa forma, falando a respeito dessa distância, que não é, acho que não é muito normal na escola, e aí a criança fica sempre com esse problema. Isso aí, finalmente, é muito comum, acontece, não é muito comum. E qual seria a solução desse caso para quem tem criança numa situação como essa? Bom, aí você tá vendo essa dentição, uma dentição mista. Então, portanto, assim, é comum acontecer, porém a gente não deve atuar nesse momento. Vamos ter que aguardar um pouco mais a erupção do resto dos dentes, principalmente os caninos permanentes. Porque quando acontece isso, normalmente esse diastema ele é fechado. Então, é claro que tem todo um contexto, tem toda uma história, nós temos que avaliar direitinho, ver se é só isso mesmo, porque pode ter outras coisas envolvidas. Quando certo? a colega falar em dentição mista, para as pessoas entenderem, é porque tem tanto dente de leite como dente permanente? Tanto os dentes de leite como permanentes ainda nessa situação. Então, pela lógica, aquele último dentinho que está na tela, lá no cantinho do lado direito... É o canino de leite. Então, aquilo ali caindo, normalmente o canino permanente, ele é o dobro do tamanho daquele dente. Então, normalmente ele fecha o espaço, porque por pressão. Só que, como eu te falei, tem que avaliar para ver se tem alguma coisa a mais aí nesse diastema, se o freio ele está muito alto, muito baixo. Tem que avaliar outros fatores, outras situações, tipo... mordidas cruzadas, posteriores, sucção de polegar, entre outras coisas. De volta ao estúdio aqui, para tirar uma dúvida, pode voltar ao estúdio antes de mostrar outra imagem? Doutora, a colega falou em freio, né? Quando a colega fala em freio, me corrija se eu estiver errado. Freio que a colega fala, seria esse freio, a pessoa tem um lábio, aí vai puxar, aí tem como se fosse uma pelezinha, aquilo ali é o freio? Isso, é o freio labial. Aquele freio ali, quando está bem acentuado, você nota bem, vou falar de uma linguagem mais popular, ele fica bem gordinho, tá certo? Quando você puxa o lábio, ele fica preso, o lábio preso, incomoda na dicção, incomoda no ato de engolir mesmo, de mastigar, enfim. Esse freio aí, se tiver nessa situação, possivelmente vai ter que mexer, vai ter que fazer uma cirurgia. Mesmo que o canino... o dente canino, que é o dobro do tamanho do de leite, nascer, e se esse espaço continuar, possivelmente seria o freio. Se o espaço continuar, tem que fazer a cirurgia.